Olá pessoal, eu sou Daiane Costa e esse é o nosso Bem Família de hoje. Gente, seguindo a sequência então do nosso programa, nós vamos falar sobre transtornos alimentares. Então, vocês não podem perder, fiquem ligadinhos no programa. Olá pessoal, estamos de volta então com o nosso programa Bem Família. Bom gente, no nosso programa da semana passada nós falamos um pouco sobre transtornos e distúrbios alimentares. E como combinado, nós vamos fazer uma sequência então de programas falando sobre esse transtorno. Explicando para vocês a respeito sobre o que é o TA, né, ou então transtorno alimentar. Na verdade é uma disfunção, uma desregulação que a pessoa tem em relação aos seus alimentos. Né? É um desvio alimentar. Algumas pessoas me perguntaram, né, Daiane, o transtorno alimentar, assim como o distúrbio alimentar, ele é uma doença? Ele é considerado uma doença? Sim, tá, gente, né? Ele é considerado, sim, pela Organização Mundial de Saúde uma doença, tanto é que é necessário atendimento especializado para esse tipo de situação, né? No caso, os transtornos alimentares, tá? Então, sim, ele tem diagnóstico pelo CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, que já está na sua 10ª edição e já está indo aí, gente, para a 11ª edição. E também ele é considerado, sim, doença mental, transtorno mental, no caso, pelo DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, tá? Então, sim, gente, ele é considerado, sim, né, uma patologia. Então, é muito importante a gente buscar, então, um atendimento, certo? Bom, gente, no nosso programa, como eu expliquei, nós vamos estar falando, então, em sequência sobre alguns transtornos alimentares, tá? Ao total, são 12 transtornos alimentares, mas a gente vai passar aqui uma pincelada a respeito do que a gente mais conhece e outros também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, já coloca ali nos nossos comentários, tá? E compartilha também. Bom, hoje no nosso programa eu vou trazer então um tema sobre anorexia, tá? Anorexia, sim, ele é considerado um transtorno alimentar porque ele não é uma disfunção, e sim uma patologia, tá? Os transtornos alimentares, diferente da disfunção ou do distúrbio, ele pode ter, sim, fatores genéticos, psicológicos, sociais, culturais, tá? E a anorexia, ela traz todas essas 3 questões. Então, é muito importante a gente ficar associado, ou melhor, ficar atento, né, a esse quadro. O anoréxico, diferente um pouco dos outros transtornos alimentares, ele é uma pessoa um pouco difícil de buscar um tratamento, tá? Porque a relação com o alimento, ela é uma relação, ou melhor, um tanto quanto dúbia, né? Porque, na verdade, eu amo aquele meu alimento, mas, ao mesmo tempo, também é um alimento que me dá desprazer. As características, então, do anoréxico é um desprazer na relação alimentar, tá? Geralmente, ele tem uma quantidade X de calorias para ser ingerida naquele dia, tá? Geralmente são 3 dígitos de caloria, ou seja, 999, né, calorias diárias, né? Diferente, então, de uma pessoa saudável, que a gente tem ali, né, um pouco a mais em questão de ingestão de calorias, tá? A relação com a alimentação, né, ela tem essa relação de esquiva, então é muito importante, né, observarmos, então, a relação dessa esquiva com os nossos familiares, amigos, filhos. Então é importante ficar bastante atento. Uma dica que eu dou, principalmente para os pais de adolescentes, tá? Que na última década a relação, né, com a anorexia e a adolescência aumentou 72%. Então, gente, vamos ficar atentos, tá? Pais de adolescentes, então, fiquem bastante atentos. Uma das coisas que a gente precisa prestar bastante atenção, gente, tá? Embora a prevalência da anorexia ela esteja em mulheres, 78% das anoréxicas são mulheres, né? Mas não existe nenhum estudo em específico por que é mulheres, né? Porque que são mulheres, então, que tem esse quadro, essa porcentagem maior.
Alguns cientistas dizem que o fato da mulher ir buscar especificamente, né, um auxílio médico, ela estar indo muito mais ao médico, né, então tem essas características então que fazem com que esse percentual aumente, mas não é nada fisiológico, biológico que pode ter essa estatística, tá, gente? Então é só uma questão de dados, tá? Uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção é sobre a questão da anorexia estar relacionado à questão disfórmico corporal, tá? O comportamento do anoréxico, ele tem sim essa questão do disfórmico corporal, que também a gente vai falar num outro programa, mas eu já vou dar uma pincelada para vocês aqui. O transtorno disfórmico corporal é eu me enxergar de uma outra maneira, né? Eu me enxergar de uma forma exagerada ou me enxergar de uma forma mínima em relação ao meu corpo, ou então enxergar algo diferente no meu corpo, seja em relação ao meu peso, seja em relação a qualquer órgão do meu corpo. Tá? O comportamento anoréxico também, gente, ele é muito crítico com tudo, principalmente com seu peso. Tá? Ele, além de ter uma crítica em relação à sua personalidade, também tem uma crítica principal com o seu peso, né? O anoréxico, com o comportamento do anoréxico é aquele que, além de ter uma restrição alimentar, né? Não como isso, não como aquilo, ainda tem uma restrição ali dos índices calóricos, né? Que geralmente é até 999 calorias dia, tá? Tem essa questão também da sua crítica, né? Da crítica em questão do alimentar e na crítica, então, sobre a sua pessoa, tá? Então, ele tem um comportamento de, muitas vezes, seja ao dia, ao mês, né? Se pesar. Tem uma crítica em relação também ao seu peso, né? Se olha no espelho e acha que está gordo ou gorda, procura locais, né, onde tem um excesso de gordura e diz então que precisa emagrecer, tá? Então tem essa questão. Então esses são os comportamentos mais, digamos assim, mais visíveis então do anoréxico, tá? Então a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Agora é importante, gente, que é importante a gente trazer aqui as questões, né, da patologia da anorexia e principalmente as causas, né? Então, assim, as causas em relação às mulheres, né? Alteração do ciclo menstrual, nos homens a impotência, características metabólicas, tá? Então, pode alterar as características metabólicas, outros transtornos mentais também, tá, gente? Inclusive, pode trazer, então, a questão de morte, né? Devido, então, a faltas de nutrientes aí. Importante também nós estarmos atentos sobre a mudança de temperatura corporal do anoréxico, tá? Ele tem essa mudança de temperatura corporal devido, claro, à falta de ingestão de nutrientes necessários para a sua alimentação, tá? Então, geralmente, os anoréxicos, eles têm os pelos mais alongados e possuem mais pelos em regiões que existem poucos pelos. Por exemplo, no rosto. Por que isso, tá, gente? É uma forma do nosso corpo, né, ajudar a temperatura corporal daquela pessoa, tá? Bom, gente, sobre anorexia, então, foi isso. Foi só uma pincelada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, sugestões, informações, por favor, deixem ali nos comentários, certo? Então, agradeço pela audiência de vocês e esperem para o nosso próximo programa. Até mais! Olá, somos a Dr. Med Guaíba, sejam bem-vindos. A Dr. Med é uma clínica particular de preço acessível, consultas em todas as especialidades, cardiologia, ginecologia, ortopedia, otorrino, pediatria, clínica geral e muito mais. Exames de laboratório e de imagem na própria clínica, com agilidade e preço acessível a todos. Instalações novas, modernas, com acessibilidade e conforto para melhor lhe atender. Agenda aberta para marcação de consultas. Rua São José, 201, Centro, Guaíba. Fones 3068-0812 ou 99600-297.